A série psicológica Joana de Ângeles, módulo 7, complexos, aula 11, os conteúdos e as ideias carregadas de emoção. O que significa complexo? Pelo dicionário junguiano, ele diz complexos ou ideias carregadas de emoção que interferem na vontade e no desempenho da psique. Complexo. Quando conteúdos ou ideias carregadas de emoção se aglomeram ou agrupam no inconsciente pessoal, surge o que o Jung chamou de complexo. Para uma melhor assimilação do que são os complexos, sugiro a ideia de que são personalidades menores dentro da personalidade total e que, por serem dotados de energia emocional, possuem força própria e podem interferir ou até controlar pensamentos e comportamentos. Os complexos são fragmentos psíquicos cuja divisão se deve a influências traumáticas ou a tendências incompatíveis. Como nos mostra a experiência das associações, eles interferem na intenção da vontade e perturbam o desempenho da consciência. Produzem perturbações na memória e bloqueios do processo das assimilações. Aparecem e desaparecem de acordo com as próprias leis. Obsidiam temporariamente a consciência ou influenciam a fala e a ação de maneira inconsciente. Em resumo, comportam-se como organismos independentes, fato particularmente manifesto em estados anormais. Essa definição está em A Natureza da Psique, de Jung, parágrafo 253. Portanto, os complexos são conteúdos psíquicos carregados emocionalmente que passam a atuar na psique como fragmentos a ponto de terem existência autônoma e até de interferirem na vontade e no desempenho da psique. Complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afeto, então é importante a explicação de como se dá esse agrupamento. Os complexos possuem um núcleo arquetípico, ou seja, os complexos são formados em decorrências de experiências que se agregam em torno de um ou mais arquétipos. Pode-se trabalhar com a ideia de que os arquétipos atraem para o seu campo magnético as experiências do indivíduo e que se tornaram conteúdos psíquicos e as organizam agrupando-as. Após a configuração desse núcleo arquetípico, estabelecem-se associações de ideias e imagens que se agrupam em torno do arquétipo de acordo com o acento emocional, ou seja, afeto. Estes agrupamentos, que são os complexos, mediante novas experiências por parte do indivíduo, vão sendo inflados de energia psíquica e tornam-se entidades vivas e autônomas, e tornam-se um ímã para os fenômenos psíquicos que ocorrem no seu campo de alcance, que é um campo de atração, e se desenvolvem em nós de energia psíquica que se vê impossibilitada de circular pela psique e acumula-se nos complexos. Mas os complexos não devem ser entendidos como sinônimo de patologia. Pelo contrário, são possibilidades de crescimento e desenvolvimento da psique. Para comprovar o papel essencial dos complexos, ressalto que o ego é um complexo. E aqui nós vamos estar percebendo que muitas vezes a gente acha que nós estamos possuídos por algum espírito. E em alguns casos, esse espírito não é um espírito, mas um complexo. Então, o Wagner vai estar, então, fazendo essa separação para que a gente, até enquanto médiums, nós possamos fazer essa diferenciação. Quando é que eu sou possuída por um espírito, num trabalho mediúnico, ou quando é que eu sou possuída por um complexo meu. Aí não é possessão espiritual, mas uma possessão por um complexo. Vamos iniciar esse novo módulo, então, que não é tão complexo assim, de dificuldade, mas é complexo no sentido junguiano, né? Quando a gente lê os textos científicos, a gente se assusta um pouco com os conceitos, com a maneira da construção do conhecimento científico, né? A maneira como a academia constrói o conhecimento.
mas a gente vai tentar traduzir isso e discutir bastante, porque esse tema, os complexos, é um tema muito, mas muito importante e eu diria que central no papel de autodescobrimento, né? Todos nós que estamos aí realizando essa jornada de tentar se conhecer um pouco mais, tentar compreender-se a si mesmo melhor, vamos ter que invariavelmente nos confrontarmos com a sombra e passarmos também pelos complexos, né? Então, para a gente iniciar esse módulo, Jung faz uma experiência muito interessante. A gente vai discorrer sobre essa experiência e tentar compreender um pouco como Jung chega a essa teoria, né? Como Jung chega a essa noção, a esse conhecimento sobre os complexos, né? A própria denominação também. E nessas experiências que Jung faz, Jung vai perceber que os complexos são um caminho que nós temos para o inconsciente. Diferentemente de Freud, né? Na visão freudiana, o caminho para o inconsciente é o qual? O caminho para o inconsciente para Freud é a associação livre, os sonhos, né? A tentativa de realizar a catarse por meio da associação livre dos sonhos. E para Jung há mais coisas, há mais possibilidades que também nos conectam a esses conteúdos inconscientes. Não que para Freud não existam complexos, existe. Mas talvez para Freud há um complexo dominante em nós, que é o complexo sexual, né? E para Jung nós vamos perceber que há uma série de outros complexos, tantos e tão numerosos, a ponto de, quando Jung estuda esses conteúdos, ele gostaria de denominar, inclusive, a sua proposta psicológica de psicologia complexa, né? Porque para Jung nós somos formados, basicamente, sim, consciente, pelos complexos. Depois os amigos de Jung acharam que esse nome não ia ficar muito legal, aquelas coisas, né? Ah, não, isso aqui, esse nome é melhor. E aí, depois de algumas modificações, surge esse outro termo, né? Psicologia analítica ou psicologia profunda. Mas para Jung os complexos é um caminho que nós temos para esses conteúdos inconscientes. A gente vai discutir isso com mais calma, né? Também para Jung os complexos mostram a autonomia do inconsciente, evidenciam que o inconsciente é autônomo e que independe da consciência. Bom, mas isso mais ou menos a gente já tinha observado e estudado, né? Tanto que nós vimos que na visão junguiana o inconsciente antecede a própria consciência, né? Surge antes, é pré ao desenvolvimento da consciência. E também, naturalmente, é uma ferramenta importante para nós nos conhecermos melhor, né? Jung faz essas pesquisas, ele já era formado em medicina, já fazia seus trabalhos junto ao hospital psiquiátrico na Suíça e aproximadamente em 1902, junto com Eugen Bleuler, que também foi um colega, ele trabalha junto com outros profissionais também no estudo dos complexos. Então, como eu disse, para Freud nós temos algumas possibilidades de acessar esses conteúdos inconscientes que estariam ali reprimidos e que deveriam ser acessados para com que o paciente pudesse libertar-se desses conteúdos, trazê-los à consciência e aliviar os sintomas físicos, muitas vezes as neuroses, né? Que era o que era estudado à época, a patologia mais estudada, que era a histeria, né? Então, para Freud, isso aconteceria por meio da catarse, dos sonhos e dessa associação livre. Até então, o caminho para esse mundo inconsciente era o mundo simbólico dos sonhos mesmo, né? Não que para Jung não seja, para Jung também é. Aliás, Jung amplia em muito as possibilidades oníricas, né? De compreensão e entendimento dos sonhos. Mas também Jung percebe que há mais coisas aí nesse inconsciente, e especialmente o complexo como sendo um caminho
para nos direcionar para um conteúdo inconsciente, né? Tanto que Jung vai afirmar que os complexos são os arquitetos dos sonhos. São eles que quase elaboram e criam os sonhos, né? Então Jung diz no livro Energia Psíquica que os complexos são os caminhos que nos permitem chegar ao inconsciente. Não apenas chegar, como também perceber o inconsciente de uma maneira mais ampla, com maiores possibilidades. Isso é muito bonito, porque se nós vimos até agora que uma das etapas mais importantes nesse processo de autoconhecimento é nós iluminarmos a nossa sombra, iluminarmos os conteúdos inconscientes sombrios, se nós pensarmos que alguns dos nossos complexos estão inconscientes, estão em estado de sombra, se nós conseguirmos identificá-los, trazê-los à consciência e elaborar isso por meio do cultivo, da ressignificação, isso nos auxilia muito no processo de autoconhecimento. Concordam? Perfeito? Então isso é importante, né? E de onde vem isso? Como Jung elabora essa teoria? Como Jung chega, na verdade, a essa conclusão, né? Então, para isso, Jung faz um teste muito interessante nesse hospital, o qual ele trabalhava, que é o teste conhecido como teste de associação de palavras. Então, para a gente entender isso, basicamente, você tem um pesquisador, no caso Jung, e Jung tinha uma lista de palavras, palavras que ele considerava como sendo palavras estímulo, porque Jung falava a palavra e o sujeito, que seria o paciente, em resposta àquele estímulo dava outra palavra. Então Jung dizia, por exemplo, cabeça, e uma pessoa dizia pé, outra pessoa dizia inteligência. Cada pessoa ia associando aquela palavra estímulo do pesquisador uma palavra resposta. Tudo bem até aqui? Joia. Verde, blusa, natureza. Perfeito? E assim Jung ia fazendo algumas observações. Depois, o pesquisador então pedia que o sujeito respondesse o mais rápido possível em resposta à palavra estímulo, com a primeira palavra resposta que lhe ocorra, né? Então, não é para pensar muito, até porque se a gente pensa muito, isso vai ter uma interpretação aí no teste, como a gente já vai ver. E Jung percebeu então que algumas palavras desencadeavam reações emocionais e afetivas muito grandes em algumas pessoas, enquanto essas mesmas palavras em outras pessoas não tinham a menor relevância. Traziam esse conteúdo, essas reações emocionais e afetivas tão intensas. Por exemplo, algum paciente que ele dissesse pai, e a pessoa começava a ter um batimento cardíaco mais acelerado, começava a transpirar, demorava para responder, ou mesmo começava a chorar. Enquanto outras pessoas diziam pai, a pessoa rapidamente dizia proteção, carinho, abandono. Enfim, dependendo das suas experiências com aquilo. Perfeito? Então, como que Jung observava isso, né? Ele observava através do monitoramento cardíaco. É claro que os equipamentos de 1902 não eram tão modernos quanto que nós temos hoje, né? Mas havia uma maneira de nós vermos, de nós aferirmos o batimento cardíaco, e isso era realizado. Então Jung controlava o batimento cardíaco, Jung controlava a frequência de emissão de ondas cerebrais também, né? Não por meio de eletroencefalograma, como nós temos hoje, né? Mas havia essa maneira de controlar. E Jung observava basicamente as reações do indivíduo em resposta àquele estímulo. Perfeito? Então, por que será que a palavra morte causou tanta ansiedade, acelerou o batimento dessa pessoa ou fez mesmo ela ter uma reação emocional exagerada? Isso aqui vai dar origem, esse teste vai dar origem ao detector de mentiras.
né? O detector de mentiras ele é baseado nesse teste de associação de palavras, né? Uma vez que, se você faz a pergunta-estímulo para uma pessoa e isso traz uma reação afetiva, emocional, aumenta o batimento, o que é incontrolável, né? Não tem como que você controla o batimento cardíaco? Não tem como. Então você consegue detectar que, opa, tem algum aspecto emocional envolvido, será que ele está mentindo ou não? Será? E aí isso dá origem a esse teste, né? Então Jung avaliava a análise da velocidade e da qualidade da reação por meio de sensores de batimento cardíaco e também de eletrodos neuronais, né? Isso era uma análise importante que Jung aferia. E algumas pessoas afirmam que Jung não é científico, né, Adri? Não consigo entender isso. Tempo de reação de resposta era registrado. Então, a palavra pai para uma pessoa rapidamente era respondido como carinho, enquanto para outras pessoas demorava muito tempo para a pessoa encontrar uma associação. Então ele analisava esse tempo de resposta, medindo o espaço de tempo entre a palavra de estímulo e a resposta proferida pelo sujeito, né? E a análise do próprio estímulo emocional que causava na pessoa. E aí Jung começa a perceber então algumas coisas interessantes por meio desse teste, tá? Antes de nós falarmos dessas coisas interessantes que Jung percebe e chegar às conclusões que Jung chega com esse teste, a gente vai mostrar o teste que foi exemplificado num filme que retrata a vida de Jung, o relacionamento dele com Freud. Uma de suas pacientes, se eu não me engano, é... como é o nome do filme? Não, é um outro. É Um Método Perigoso, esse mesmo. Se eu não me engano, é um trecho de Um Método Perigoso. Ah, é? Ele faz esse teste. Um Método Perigoso. Quem quiser assistir, tem bastante ficção ali, mas é interessante para a gente entender esse relacionamento, né, entre essas personagens. Então nós vamos passar aqui o vídeo. Eu gostaria que vocês observassem especialmente essa paciente que Jung vai fazer o teste, porque ela tem uma irmã e tanto ela como a irmã eram espancadas, agredidas pelo pai, e essa irmã morre. Ela não tem mais a irmã com ela fisicamente. Então observem o estímulo de Jung em relação a isso e as respostas que isso vai trazer na paciente, tá bom? Mas vocês percebem que tem uma palavra estímulo ali, pai, que causa uma grande reação nela, né? Emocional. E a ponto dela ter uma reação explosiva, né? Como a Adri comentou no início, né? A gente parece que está incorporando um espírito obsessor, mas na verdade a gente está sendo tomado por um complexo interno, né? Uma experiência que a gente vivenciou com uma carga afetiva muito grande, que está registrado em nosso inconsciente, e às vezes pode estar até consciente, né? Não há complexos somente inconscientes, há complexos conscientes também, porque tem experiências com muito aspecto afetivo emocional que nós nos lembramos delas, que estão na consciência, e outras que o ego reprime como um mecanismo de defesa no inconsciente, mas quando acionados por alguma razão podem aflorar, né? Então Jung, avaliando esses pacientes, avaliando as reações, por que a palavra pai nessa paciente causou todo esse aspecto emocional, por que a palavra pai no outro paciente foi praticamente inerte, né? E aí ele chega a alguns resultados com isso, com esse teste de associação de palavras. E o principal resultado que Jung chega é que determinadas palavras provocam reações intensas ou produzem menos reação do que o esperado, né? Algumas palavras que para algumas pessoas causariam reações extremas não causam nada, né? E outras palavras causam reações excessivas, muito intensas. E o interessante é que pessoas da mesma família frequentemente apresentam os mesmos complexos, né? Jung discorre
sobre isso, analisando também os pacientes da mesma família. Mas fica claro o teste até aqui, como Jung faz, e aí Jung chega a algumas conclusões bastante interessantes observando tudo isso, né? Naturalmente, uma vez que aquela palavra pai causa aquele estímulo, ele começa a investigar a história de vida daquela pessoa, a relação dela com o pai, e naturalmente vai acessando conteúdos importantes para chegar a essas conclusões, né? E aí Jung chega a uma conclusão importante: indivíduos reagem diferentemente aos mesmos estímulos em função das experiências pessoais vivenciadas. Essa é uma conclusão muito importante. É claro que se a minha experiência com o pai não é agradável, eu vou ter um tipo de reação. Mas se a minha experiência é agradável, tranquila, tive um pai excelente que eu gosto, que eu admiro, a palavra pai vai me trazer coisas boas. Perfeito? Então isso depende muito das experiências pessoais que foram vivenciadas, né? Tempos superiores à média geral, então tem um tempo para você reagir a essa palavra. Se você leva um tempo muito superior, tocou alguma coisa em você, mexeu com você, né? Tanto que está demorando para essa consciência processar aí alguma coisa, né? A energia desse inconsciente assumiu parte do controle da consciência, né? O famoso branco é ser tomado por um complexo também, né? Uma energia que vem, o ego sai de cena e deu branco mesmo, né? Então, tempos superiores à média geral indicam haver um problema de ordem afetiva envolvido. Eu mesmo acabei de ser tomado por um complexo, porque eu ia comentar alguma coisa no slide anterior e esqueci, mas eu vou lembrar. Deixa o complexo embora, O complexo, carregado por uma carga afetiva, está fortemente associado a algum acontecimento na vida do indivíduo. E esse acontecimento, naturalmente, tem uma grande carga afetiva. Foi algo impactante, foi algo emocionalmente, afetivamente relevante, né? As experiências vivenciadas com grande carga afetiva emocional estão, de forma geral, recalcadas no inconsciente e podem ser acionadas por estímulos exteriores, né? Então era isso que Jung conseguia fazer. Por meio da palavra estímulo, ele acessava aquele conteúdo, muitas vezes recalcado no inconsciente, às vezes nem tão, né? Mas compreendendo que o complexo, essa energia emocional, essa reação emocional, é um acesso para esse conteúdo inconsciente, né? Ele era muito intuitivo mesmo. Eu amo minha mãe, eu venero minha mãe, eu só falo de mãe, eu quero ser mãe, se eu não tiver filhos eu não vou me realizar na vida e tudo para mim gira ao redor de mãe, né? Pode ser. Se isso não causa uma dificuldade para experienciar outras coisas, pode ser positivo, depende do ponto de vista. Mas também pode ser negativo, né? Se a pessoa só vive isso. Os complexos inconscientes, qualquer estímulo pode fazer então despertar ou ativar o complexo, que emerge a consciência, então vem do inconsciente à consciência, provocando uma reação emocional intensa no indivíduo. Qualquer reação emocional intensa. Então, isso é importante. Se a gente se observa e analisa, avalia as nossas reações emocionais intensas, pode ter certeza que é um complexo que está atuando nesse momento, né? Os complexos inconscientes manifestam-se à revelia dos interesses conscientes do ego. Então, no início eu falei para vocês que Jung compreende os complexos como uma maneira de acessar os conteúdos inconscientes e também descreve a autonomia desse inconsciente sobre a consciência. Porque quando esse complexo é ativado, é tocado, é despertado por alguma razão, ele vem à consciência e é uma energia psíquica tão grande que é superior à energia do próprio complexo do eu, do ego. Então o ego meio sai de cena porque é uma energia psíquica menor
e o complexo assume o comando do comportamento do indivíduo, a ponto de muitas vezes a gente agir, e quando essa energia retorna ao inconsciente ou reduz a sua manifestação e o complexo do eu, do ego retorna, a gente avalia e diz: nossa, não me reconheci, não sei, acho que nem era eu, estava possuído por alguma coisa, né? Estava possuído por um complexo. Então vocês imaginem a carga energética que é esse conteúdo inconsciente, a ponto de tirar o ego de cena, né? Por isso Jung vai falar que é autônomo, ou seja, manifestam-se à revelia dos interesses conscientes do ego. O ego não tem controle sobre o complexo. Por isso que o teste de detecção de mentiras é capaz de identificar. Porque conscientemente eu não quero dizer que eu matei, mas os meus complexos vão ser ativados e eu manifesto isso emocionalmente, né? E a reação emocional exagerada são os sintomas objetivos que apontam para as conexões psíquicas mais profundas, as quais devem ser analisadas com cautela. Lembrei o que eu ia falar, viu? A energia do complexo vai, o ego volta. O teste de associação de palavras hoje, ele não é tão mais utilizado assim para análise dos pacientes, né, Adri? Me corrija se eu estiver errado. Porque o profissional ele tem outras maneiras de perceber esse complexo. Pela conversa com o paciente, pelo que ele fala, como ele fala, a importância que ele dá e as reações emocionais que ele tem ao longo desse diálogo. Então tem aquele paciente que só vai trazer o conteúdo família na 10ª sessão. Pai, então, ele nunca vai tocar nesse tema, né? Ou ele só fala da mãe, e aí o profissional consegue identificando esses aspectos, né? Mas foi uma pesquisa muito interessante para essa teoria e esse desenvolvimento da teoria de Jung. Tanto que Jung, ele mesmo diz ao longo da sua vida que ele tinha vários complexos, como todos nós, mas um que ele realmente não conseguiu solucionar, que era o caso daquele maldito professor que duvidou dele quando ele era criança, que falou que ele plagiou e foi a melhor obra que ele fez, e o professor falou que se tivesse sido ele tiraria 10, mas como ele copiou, ele tiraria 0. E ele fala que isso ele levou pela vida inteira, essa coisa ali, você imagina o conteúdo afetivo emocional envolvido, e Jung no meio da sala, para todos os coleguinhas, e o professor dizendo: você plagiou, não foi você que fez, né? Então, claro, até aqui, pessoal, esse teste é importante, introdutório para a gente falar de complexos, mas vamos tentar definir então, né? E Jung vai definir isso. Então existe alguma coisa no inconsciente carregado de uma forte carga afetiva, emocional, vinculada a uma experiência do indivíduo, a qual Jung denominou de complexo, né? Pensemos na nossa vida. Quantos complexos nós formamos ao longo de toda a nossa infância até agora? Quantas experiências nós passamos, muitas que nós lembramos de maneira consciente, muitas que a carga emocional é tão alta que o ego mantém inconsciente para não causar tanta ansiedade a todo momento na psique, como um mecanismo até saudável, né, de defesa, deixa lá até que se estruture mais para poder ir acionando e resolvendo tudo isso. E se nós pensarmos na visão espírita, aí que ferrou de vez. Porque nós não temos complexo só de uma existência. Quantas experiências afetivas emocionais nós vivenciamos desde que nós somos espíritos? Desde que nós deixamos de ser princípio inteligente e nos tornamos espíritos imortais. E carregamos muito disso conosco para a próxima existência. Então, o interessante é que o Espiritismo amplia a nossa visão, por exemplo, porque algumas pessoas desde pequenininha não tiveram nenhum problema com água, nada, mas morrem de medo de água. Não conseguem entrar no rio para molhar o dedinho na praia, não conseguem. Então, quando a gente avalia o espírito imortal e as possibilidades experienciais nas vivências anteriores, a gente começa a fazer conexões
que a ciência material ainda é limitada no espaço e no tempo, porque não aborda a reencarnação, não consegue aprender. Perfeito? Então Jung vai definir isso. Ele vai dizer assim: o termo complexo pode ser entendido. Ele vai lapidando esse conhecimento, ele elabora, depois ele elabora mais, depois ele elabora mais. Então, na verdade, ao longo de toda a obra de Jung, ele vai escrevendo sobre os complexos, cada vez incorporando novas possibilidades, novos conhecimentos em função dos seus estudos, da sua própria maturidade, né? Então, no início, aí a natureza da psique, Jung vai definir o termo complexo, pode ser entendido como um conjunto autônomo, é independente. Vai controlar a reação, ela vai vir de impulsos agrupados em torno de ideias e imagens carregadas de energia ou carregadas emocionalmente. Perfeito? Então vamos pensar, a imagem afetiva carregada de afeto, pai. Toda vez que a imagem pai vir à minha mente, vai acionar esses conteúdos, esses conjuntos de impulsos autônomos que estão ali, vamos pensar assim, como um átomo, né, gravitacionando ali os elétrons na eletrosfera do núcleo pai. Essa energia está rodando em torno dessa imagem pai. Perfeito? É a imagem de uma determinada situação psíquica com acentuada carga emocional e, além disso, incompatível com a atitude habitual da consciência. Então, Jung está trabalhando os complexos inconscientes aí, né? É tão incompatível com a atitude habitual da consciência, causa tanta ansiedade psicológica, se eu ficar lembrando disso a todo momento, que o ego reprime isso até num movimento saudável. Perfeito? Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções. Veja que é a mesma coisa. São só maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Começa a ficar um pouquinho mais clara ali a leitura inicial, né? Complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoção. Quanto maiores são as emoções e o campo de associação, mais forte é o complexo. Porque pensa comigo, pode ser que o meu tema pai esteja ligado a abandono. E quando essa imagem for estimulada, essa carga emocional abandono vem. Mas pode ser que pai não esteja associada comigo só abandono. Abandono também eu tenho uma experiência outra que eu me senti abandonado. Então, toda vez que o pai for acionado e naturalmente o abandono, essa outra experiência vem junto, por associação. Então, imagine, é uma avalanche de energia psíquica que, por associação de conteúdos emocionais, irrompe. E aí a gente vê perfeitamente o comportamento complexado da maioria de nós, né? Parece que a gente está possuído mesmo por alguma coisa. E, de forma geral, é uma reação extremamente exagerada. Como a moça ali do filme, né? Grita, tira tudo, arrebenta tudo, sai correndo. O famoso estava fora de mim, né? O famoso estou fora de mim. Estou tendo uma reação exagerada a uma situação, para e diz: muito prazer, complexo Wagner complexo, só preciso entender agora qual é, o que foi que aconteceu aí, né? Porque é o complexo que está chegando na sua consciência. É aquele momento que a Adri brincou no início, você acha que você vai estar possuído, né? É mais fácil culpar os outros do que a gente, então culpa o obsessor, coitadinho do obsessor, não tem nada a ver com a história, mas a gente vai falar que é obsessor, né? Mas na verdade são conteúdos seus. Isso foi tão impactante nas pesquisas de Jung, que ele vai depois, mais à frente, chegar a uma conclusão de que quem que tinha mediunidade, Adri, na família mesmo? A prima. A mãe era espírita e a prima era médium. A prima era médium, isso mesmo. E a mãe fazia algumas sessões espíritas. Era o estudo dos fenômenos dito ocultos. Isso, ele estuda a prima. Estudava a mediunidade da prima. Perfeito. E aí, para Jung,
nessa tese de doutorado, não existe espíritos, né, para o fenômeno mediúnico. Para Jung, o que existe é a ativação de um complexo, alguma coisa foi ativada na pessoa, o complexo aflorou a consciência e aí o ego sai de cena e ela está tomada pelo complexo, que seria o fenômeno mediúnico. Nessa visão... Ela é apaixonada por ele, então isso. ela fica tomada porque ela quer impressionar. Exatamente. Aí ele comprova isso, né? Exatamente. Exatamente, ela era apaixonada por ele. E, naturalmente, depois, essas ideias são elaboradas sobre os complexos, como eu disse, ao longo de toda a obra de Jung, né? E ele aprofunda cada vez mais esses aspectos. Então, a gente tem que associar essas 3 palavrinhas para entender complexo. São experiências com um grande conteúdo emocional, afetivo envolvido e que vão estar conectadas por associação, né? Então, uma vez que um é tocado, que está ligado ao outro, é igual o dominó caindo, vai vindo tudo, vem tudo e afora. Exatamente. E ele fala que nós temos tantos complexos como os temas de nossa vida. Perfeito. Amor, saudade, Porque são as experiências. Toda experiência que você vive vai ter um conteúdo afetivo, emocional, energético, que você pode dar conta, que você pode não dar conta, dependendo de como esse ego está estruturado, das lentes que esse ego tem sobre a vida, né? E é isso que você vai ler. Se o teu complexo é uma lente vermelha, você vai ver tudo vermelho. Não adianta as pessoas falarem para você, mas não é vermelho, é azul. Não, é vermelho, eu estou vendo vermelho, porque essa energia assume esse complexo, né? Esse aspecto na consciência. É como eu ter experiências, por exemplo, de rejeição na família, de não conseguir fazer as coisas, de incapacidade, porque meus pais sempre falaram, você é incapaz, você não faz nada direito, olha o jeito que você faz as coisas, e eu posso ter uma visão ilusória no meu ego de que eu não sou capaz, uma desconexão do meu ego com o meu self. Então eu tenho um complexo de inferioridade, por exemplo. E aí isso me acompanha. Então, eu vou ver as pessoas conversando, mas elas nem estão falando de mim. Aliás, elas nem sabem que eu existo. Mas o meu ego vai ler como? Estão falando mal de mim. E não adianta falar que não estão falando, porque o meu ego vai ler assim, pelo complexo de inferioridade que toma ali aquela consciência. Por isso que é um trabalho de ressignificação também, a gente vai ter que entender isso depois lá no cultivo. Como também pode ir para o outro lado, né? Então a criança cresce com um perfeccionismo extremo. Bom, então se nunca está bom, sempre tem que estar perfeito, 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 e aí eu tenho um complexo de perfeição, por exemplo, né? Sempre eu tenho que estar tudo maravilhoso, ou imperfeito, vai depender dessa trajetória das minhas experiências, de como eu interpretei ele aquilo, porque a mesma situação familiar para mim e para o meu irmão é uma leitura individual para cada um, em função do ego, de como cada ego percebe aquilo. Então a gente tem que entender que complexo não é assim negativo, todos nós temos. O complexo é uma energia psíquica, Jung vai dizer que eles dão a dinâmica e o dinamismo para o inconsciente, né? Senão a psique pararia mesmo. De maneira simbólica, né, para a gente entender, ela dá um dinamismo, um movimento. Então o complexo não é negativo, só se torna negativo quando nós pensamos não tê-los, porque aí eles nos têm, Jung vai dizer, né? Quando a gente acha que não tem complexo, então aí os complexos estão autônomos para invadir a consciência, atuar e realmente o ego continuar achando que não tem mesmo, né? O complexo, então, é uma experiência emocional, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Uma experiência emocional, que pode ser positiva, que pode ser negativa, depende de cada ego, depende das tendências que eu trago também, né? Os seus efeitos é que são negativos se não forem controlados, se não forem conhecidos, porque aí ele é autônomo, invade, age, aí eu estou, não eu no controle, né? O complexo que vem e age por mim, perfeito? Então, Jung vai dizer assim, em meus estudos sobre os fenômenos das associações, então esses testes todos que ele elaborou, né?
mostrei que existem certos agrupamentos de elementos psíquicos em torno de conteúdos afetivamente acentuados. Ele faz essas pesquisas também com Franz Ricklins, é um grande parceiro de Jung para o teste de associações, né? E que designamos como complexos afetivos ou simplesmente complexos. Então tem esses dois nomes, né? São grupos de conceitos portadores de significativa carga emocional. Então isso está no livro Energia Psíquica, né? E esses complexos interferem, não tem como, na regência da consciência, não tem como, porque são autônomos mesmo. E aí a gente vai tendo essas reações exageradas, intensas, né? Perfeito até aqui, pessoal? Perguntas aí, dúvidas? Ficou claro esse teste de associação? Algum comentário? Não? Então, é como se a gente fosse assim, ó, um monte de sacolinhas ou compartimentos ou conteúdos. Isso é didaticamente, tá? Só para a gente entender. No nosso inconsciente, gavetinhas ou sacolinhas. Então a gente tem uma sacolinha desde o momento em que a gente nasceu, não só desde o momento que a gente nasceu na visão espírita, mas vamos pensar só ainda nessa existência. Então desde o momento que a gente nasceu, a gente tem uma sacolinha chamada perdas. E todas as experiências vividas que se relacionam a perdas vai para essa sacolinha. Aí a gente tem uma sacolinha chamada pai, mãe, morte. Tem sacolinhas que precisam de mais, porque são muitos conteúdos, uma só não dá conta. Então, tipo, abandono vai ter duas, né? Dinheiro, poder. E aí, como você disse, né? São tantos os complexos quanto os temas da vida, da nossa vida. Citando ali Jung. Porque realmente são as experiências todas que a gente vive. Então, esses agrupamentos carregados de emoção, que começam a se formar aonde? Na infância, se a gente pensar aqui ainda numa existência, a partir das experiências que nós vamos vivendo na nossa vida. Então as experiências que eu tive com a mãe ficam num local, as experiências que eu tive com o pai ficam em outra, as experiências que eu tive com perda, com morte, e eu vou ficando com várias bolsinhas aí carregados de conteúdos emocionais, né? E essa energia, se ela fica muito concentrada aqui no inconsciente, no complexo, é uma energia que está ali meio que estagnada, podendo ser usada, que poderia ser usada para outra coisa, como por exemplo a individuação, o eixo ego-self, né? Então é importante a gente acessar esses conteúdos até para conseguir modificando o trânsito, deslocando essas energias para locais mais interessantes, vamos pensar assim, para o nosso desenvolvimento. Então eu fiz um esqueminha assim para a gente entender, nessa ideia de analogia de átomo, que eu acho bem interessante para complexo. Então vamos pensar aqui, ó, o complexo paterno como exemplo negativo. Então o complexo ele tem um núcleo, que é uma ideia principal carregada de emoção, afeto. Futuramente a gente vai entender que isso aqui vai se chamar núcleo arquetípico, tá? Mas a gente não vai falar disso agora, senão vai dar um nó na cabeça, a gente nem entendeu o complexo direito ainda. E esse núcleo, que é a ideia principal carregada de emoção, aqui no nosso exemplo é pai, como no exemplo do filme ali, perfeito? Mas é negativo. Então toda vez que essa imagem pai vem para esse nosso complexo, esse nosso paciente, vai ter um aspecto negativo envolvido, porque foram as experiências que esse ego interpretou como vivenciadas de maneira negativa. Tudo bem? E ao redor desse núcleo, como se fosse a eletrosfera do átomo, onde ficam circulando, orbitando os elétrons, então a gente teria as associações de ideias, de emoções, de sentimentos envolvidos com a imagem central, pai. Então, por exemplo, nós poderíamos ter ali, já que é um complexo negativo, sensação de incapacidade, de dependência,
E às vezes tudo isso aqui vai influenciar até a escolha do meu parceiro no meu relacionamento. Esse complexo, às vezes, ele nem poderia dizer às vezes, porque a gente poderia dizer que o relacionamento ele é praticamente uma escolha inconsciente, né? Quem a gente escolhe? A gente não escolhe pelo ego, a gente acha que escolhe pelo ego, mas é a psique que direciona os aspectos inconscientes que a gente busca. Eu busco a mãe, eu busco o pai, eu busco isso, eu busco aquilo, aquela minha dificuldade, eu busco o meu complexo. São essas coisas que norteiam muitas vezes os nossos relacionamentos, muitas vezes, né? Então aí posso ter aqui nesse exemplo que a gente trouxe, sentir a sensação de desvalorização do meu pai, não me sinto capaz, porque desde pequenininho eu ouço que, olha que porcaria, você não faz nada direito mesmo, nada do que você faz presta, olha o que você fez, enfim. E aí vou me sentindo incapaz de realizar algo, de conseguir alguma coisa, vou achando que eu não consigo mesmo, que eu não nasci para isso, que eu não nasci para ser feliz, que o mundo não é meu. Afinal, essa é a leitura que esse ego tem em relação a essa imagem pai, tudo bem? E às vezes nos relacionamentos eu posso buscar esse pai que eu nunca tive. Então às vezes eu posso ter um comportamento em que eu me relaciono, por exemplo, sempre com pessoas mais velhas, me colocando numa posição de submissão total ao marido, por exemplo, ou à esposa, nessa tentativa de resolver essas coisas que ainda estão no meu inconsciente. Não estamos dizendo que é sempre assim, estamos dando um exemplo que pode ser, porque os caminhos são infinitos, como são infinitas as experiências de cada um de nós. Perfeito? Mas a gente vai conseguindo acessar esses conteúdos. Mas aí eu tenho um pai que agora eu não tenho uma leitura egóica de pai com um complexo, com um conteúdo afetivo de abandono, de problema negativo. Mas agora eu tenho, por exemplo, uma ideia, uma visão de proteção, de carinho, de estímulo, de responsabilidade. Nossa, as principais responsabilidades e noções e valores aprendi com meu pai. Então aí tem essa carga emocional envolvida nessa imagem pai. Então, de novo, depende das experiências vividas por cada indivíduo. Perfeito? Por isso não é sempre negativo. Ou mesmo essa ideia aqui do complexo paterno negativo é positiva para a psique. Porque é importante para que eu resolva esses aspectos comigo mesmo, né? Eu tenho que acessar esses conteúdos, trazê-los gradativamente à consciência e diminuindo essa carga afetiva emocional que o complexo tem. Toda vez que o complexo vem à consciência, ele perde um pouquinho da energia, porque ele acaba sendo elaborado. E aí Jung vai dizer que esse complexo, enquanto não for esgotado totalmente, a gente não consegue solucioná-lo. Então ele tem que vir para a consciência, tem que voltar, tem que vir de novo, volta de novo, mas cada vez ele vem com uma energia um pouquinho menor, porque eu estou elaborando, estou tirando esse monstro que está aqui, estou cultivando, estou ressignificando, até que eu faço as pazes com a imagem arquetípica do meu pai negativo dentro de mim. E aí agradeço o Pai Criador pelo pai que eu tive, mesmo me abandonando, mesmo fazendo o que fez, eu ressignifico, é outro caminho, perfeito? Aí eu venci no sentido simbólico também, né, aquele conteúdo do complexo, perfeito? Então Jung chega a algumas conclusões aí, né, como a gente já viu, e aí ele ainda chega a outra conclusão interessante. Isso está em estudos experimentais, né? A partir do fato de que nos poucos segundos de reação não escolhemos algo fortuito. Quando eu falo uma palavra, você não escolhe conscientemente o que você quer dizer. Não é algo fortuitamente pensado, planejado. É algo inconsciente que vem, né? Então ele diz que a partir do fato de que nos poucos segundos da reação não escolhemos algo fortuito, mas inconscientemente um pedaço dos complexos de lembranças, podemos ver que nossas reações não provêm da livre escolha do ego, da consciência.
Claro, a teoria junguiana, a consciência não é nada. No sentido proporcional ao inconsciente, a consciência não é nada. Tem o seu valor e importância. Estamos dizendo no sentido de quanto é a consciência e quanto é o inconsciente em proporções. O inconsciente é a totalidade da psique. A consciência é a rolhazinha no oceano, né? Então, essas reações não provêm da livre escolha, mas são, olha o que ele vai dizer, pré-determinadas nos mínimos detalhes pelos complexos. São eles que nos regem. Por isso a gente precisa conhecer, senão nós somos marionetes nas mãos do complexo. O complexo diz assim, agora você vai se relacionar com isso. Agora com isso de novo, porque não venceu. E aí eu fico no mesmo círculo vicioso, porque é o complexo que age em mim e eu não sou autor da minha vida. Eu vou sendo conduzido como uma marionete, aonde os complexos me levam, onde a sombra me leva. Por isso que é importante acessar isso. Os acontecimentos do dia a dia, olha a ideia que você falou, Adri, nada mais são do que experimentos de associação em grande escala. E é verdade. Por que você reage de uma maneira tão bruta e grosseira a um acontecimento no dia? Não é fortuito aquilo. Atuou um complexo inconsciente, e se você está na proposta de autodescobrimento, para e analisa isso. Por que eu agi dessa maneira? Por que aquela fila demorando me irritou tanto? Por que aquele comportamento fez eu explodir com a mulher do caixa, tadinha, que não tinha nada a ver com o pato, e que no fim pagou o pato, né? A gente tem que pensar nisso, né? Então, os acontecimentos do dia a dia são um grande teste de associação, em que a gente vai associando os nossos conteúdos inconscientes e reagindo afetivamente, emocionalmente. As coisas fora de nós são as palavras estímulos, e nós reagimos a elas como somos ou como nos tornamos, e nunca de outro modo. Isso é muito bonito. Nós reagimos como somos inconscientemente, ou a visão egóica que nós temos daquela situação. Como o meu ego viu aquilo e interpreta aquilo, que é o que eu sou. E nunca de outro modo. Mas, se nós analisarmos de uma maneira filosófica, e o Espiritismo tem uma análise, né, um viés filosófico, uma maneira de ler as coisas, então a resposta para a filosofia é óbvia. Nós fazemos o que fazemos porque nós temos escolhas. A filosofia vai dizer que como nós conseguimos escolher, então nós fazemos num dia centenas e centenas de escolhas. Vou fazer isso ao invés daquilo. Vou fazer isso ao invés daquilo. E como tem uma música que eu gosto muito, para cada escolha uma renúncia, isso é a vida, né? Para cada escolha você tem que renunciar a alguma coisa, né? E aí essas escolhas que a gente faz, na visão filosófica, a gente faz escolhas porque o ser humano é capaz de racionalizar. Então eu racionalizo, com isso eu consigo, em racionalizando, escolher e opto por meio da razão, por isso, ao invés daquilo. Perfeito? Nossa racionalidade nos permite refletir, nossa racionalidade nos permite filosoficamente escolher aquilo que nós consideramos como sendo melhores para nós. Concordam? Até aqui, né? Então, se nós escolhemos porque racionalizamos, e porque racionalizamos somos capazes de escolher, filosoficamente, em teoria, nós somos livres para escolher. Cada um de nós tem liberdade para escolher, perfeito? É o famoso livre-arbítrio. Muito bem, é o famoso livre-arbítrio. Temos liberdade. Entretanto, mas, porém, contudo, todavia, né? No entanto, Jung evidencia que muitas das nossas escolhas não obedecem esse padrão de comportamento.
Porque muitas das nossas escolhas não fazem parte da psique consciente. E sim, muito mais dos nossos conteúdos inconscientes. Será que você escolheu mesmo com quem você quer casar ou namorar? Essa é a visão que a gente vai trabalhar mais à frente, perfeito? Bom, tudo bem até aqui, pessoal? As nossas escolhas, elas são influenciadas, e agora a gente vai entrar em Joana de Ângeles, tá? Para entender complexos, fazer o casamento com sombra, né? As nossas escolhas, elas são influenciadas por dois aspectos. Você escolhe porque você racionaliza, teoricamente você é livre, mas toda escolha obedece, primeiro, um padrão moral de decisão. Todos nós temos dentro de nós um padrão moral que guia as nossas ações. E o que é isso? É aquele padrão moral que faz com que algumas pessoas, sem dor na consciência nenhuma ético-moral, mate alguém para roubar um tênis e durma o sono dos justos em casa. Enquanto para outros, isso é algo inconcebível, perfeito? É um padrão moral, né? O quanto a nossa consciência está desperta para os valores ético-morais da vida. Para alguns, matar alguém é algo impensável, moralmente. Para outros, nem tanto. Para alguns, roubar uma nota de R$100 que ninguém está vendo é algo impensável, mesmo se ninguém está vendo. Porque é um padrão moral interno de decisão, de escolhas. Não é meu, ponto, não importa se alguém está vendo ou não. Para outros não tem tanto problema não. Dá para pegar e sair feliz da vida. Bobo quem perdeu. São padrões morais internos que nós temos. Perfeito? A pessoa fica até feliz, né, com o que ela fez. Na visão espírita, esse padrão moral de decisão, ele fica mais fácil da gente compreender. Porque o que é na visão espírita esse padrão moral que nós temos? O somatório das nossas conquistas ético-morais. O somatório de tudo que a gente já entende da lei divina, que não é muita coisa, mas também não é nada, né? Já temos um caminhar. Então é o somatório de todas aquelas experiências que nós vivemos em existências anteriores e que influenciam o nosso comportamento ético-moral nessa existência. Esse padrão moral das nossas decisões. Nós não somos herdeiros de nós mesmos. Nós não temos aí um chipzinho, um HD, uma nuvem, que está tudo arquivado com tudo que nós vivenciamos, de bom, de conquistas, de padrões morais, mas também de coisas ruins, de agressões e transgressões à lei, né? A gente tem tudo isso. Então esse padrão moral de decisões, para a visão espírita, é esse somatório de todas essas conquistas que nós trazemos enquanto espíritos imortais. Mas também as nossas escolhas então se ampliam na visão espírita. Eu tenho um padrão moral que eu posso racionalizar e por isso eu sou livre para escolher, mas eu também tenho a influência do inconsciente coletivo que nós estudamos. Tudo aquilo que eu aprendi e experienciei em outras existências estão no meu inconsciente coletivo. Na visão espírita, não mais junguiana, tá? A visão junguiana de inconsciente coletivo é outra. Então, o somatório das experiências vividas pelo espírito. No espaço e no tempo, as minhas bagagens, a minha nuvenzinha, o meu HD. Assim como, o que eu vou decidir? O que eu coloco na balança? É mais o anjinho em mim ou é mais o diabinho em mim atuando? Com o tempo, a gente vai então adquirindo formas de pensar, a gente vai adquirindo, pelas experiências vividas pelo Espírito nas existências, a gente vai repetindo padrões de comportamento, a gente vai repetindo formas de pensar, a gente vai repetindo formas de agir que vão se enraizando no nosso comportamento pela repetição. Então o Espírito ele vem para a existência e ele rouba.
Ele retorna ao mundo espiritual, ele estuda, ele analisa a sua existência, vê os fracassos, estuda um pouco mais para vencer isso e retorna com as mesmas provas experienciais para ver se adquiriu alguma conquista nesse intervalo de tempo. E as provas novamente do roubo se colocam para ele, para esse espírito, e ele novamente fracassa, porque ele tem a tendência e ele não vence isso, porque falta nesse espírito vontade para isso, né? Então ele rouba de novo. Então Joana de Ângeles vai dizer que esse padrão repetitivo de comportamento moral, de decisões, em função dos somatórios das experiências vividas por nós, ela vai dar um nome para isso. Ela vai chamar de atavismos. Atavismos são comportamentos que nós fazemos meio que automaticamente nessa existência, porque está tão enraizado como um padrão moral de decisão em nós e como fruto de experiências vivenciadas repetidamente nessas experiências. Não ache que um assassino muda de uma existência para outra. Os atavismos que ele traz para aquela experiência são enormes e a chance dele repetir é muito grande. Por isso o filósofo Plotino vai dizer, sair do mundo espiritual, do mundo das ideias e descer para o mundo físico é um perigo para o espírito. Porque ele esquece a que ele veio e ele falha de novo. Então a benfeitora vai dizer que é atavismo. E Haroldo trabalha isso brilhantemente, né? Emmanuel também. Haroldo vai dizer que nós repetimos as mesmas coisas sempre, em todas as existências. Só muda a existência, mas os equívocos e os erros são os mesmos. Que a gente leva tempo para modificar padrões de comportamento. Eu viu isso como nossos pais. Como nossos pais. Então, esses padrões de comportamentos que nós temos, que vão se repetindo e que por isso vão se consolidando em nós, que não são necessariamente ruins, tá? Podem ser bons. Tem pessoas que têm atavismos de padrões morais que pode ter uma nota de R$100 aqui, que a pessoa vai ser indiferente para ela. Não é dela, não é meu, né? Então, como tem outros que vão passar lá pela porta e olhar ali a notinha, o olho já vai brilhar e pensar, deixa eu ver se eu consigo pegar, se não tem ninguém. Não tem ninguém, né? São padrões de comportamentos morais que nós temos. Perguntou o Cristo dizer que nada ficaria oculto, né? Ele não registrou isso, que é registrado no indivíduo, né? Com certeza. E vai lá para dentro para depois acertar. Isso. Enquanto a minha consciência não está desperta que aquilo que eu fiz é uma transgressão à lei divina, eu não registro. Mas Deus registra. Porque para Deus nada está oculto. Deus está onde o fluido universal está, que provém do Criador. O fluido universal, segundo os Espíritos, está no universo infinito. Então tudo que acontece só no universo infinito, Deus fica sabendo. O que acontece fora do universo infinito, Deus não sabe, né? Então tudo que a gente faz, tudo que acontece, Deus registra. Nada ficará oculto. Agora, a minha consciência não registrou. Eu matei e acho que eu estou certo ainda. Aliás, quando eu sair da cadeia, eu vou terminar, vou matar a família. Porque eu só matei um, faltam os outros 2 ainda que me prejudicaram, né? Mas vai chegar um momento em que eu vou despertar para o padrão moral da lei. Quanto tempo? Não sei, caminho de cada um. A benfeitora vai dizer, uma hora a ficha cai. Aquisição de consciência. Quando a ficha cai, matar não pode mesmo. Caiu a ficha, tomei consciência, agora eu posso acessar tudo que eu fiz nas existências todas, transgredindo essa lei que agora eu percebo que eu errei. Aí vem toda a cobrança. Porque qual é o sentido de eu ser cobrado por algo que eu acho que eu não tenho que resolver? Pedagogicamente não tem sentido nenhum. Esse raciocínio está trabalhado no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, né? Muito bem, então essa repetição, que pode ser positiva ou negativa,
mas essa repetição deletéria ao progresso, negativa, que atrapalha o nosso crescimento ético-moral, Joana vai chamar isso de atavismos inferiores. São esses padrões repetitivos de comportamento enraizados, e ela chama atavismos porque do latim atavus significa ancestral. Então isso vem conosco há muito tempo, a gente está carregando isso. São esses comportamentos perniciosos, vamos pensar assim, que nos ligam aos instintos e nos desvinculam do espírito. A gente está mais ligado ao instinto e à matéria e menos ligado ao espírito, vamos pensar assim, as coisas do espírito. A matéria sofre muita influência sobre nós. Perfeito? À medida que a gente vai mais próximo da origem do que do destino. À medida em que a gente vai melhorando nisso, a gente vai se desligando dos instintos, sofrendo menos influência da matéria e se ligando mais aos aspectos espirituais, Então, repetição de condutas, isso tem que estar claro, comportamentos, repetição de modo de pensar, que nos prendem mais ao início do processo do que ao final. Que bom. Então, Joana de Ângeles vai trabalhar muito isso, dizendo que não é fácil vencer os nossos atavismos inferiores. Que a tendência é que a gente repita os mesmos equívocos de existências anteriores, porque são instintos que nos dominam. Gente, se eu olho uma nota em cima da mesa e trago esse conteúdo no meu inconsciente de uma existência anterior, atavismo, o que a palavra estímulo que eu vejo, o que a imagem ativa em mim, no meu inconsciente? Todo o meu complexo para roubar. Eu preciso pegar essa nota, eu vou pegar essa nota. E eu vou dar um jeito de ninguém ficar sabendo. E o que é mais grave, Joana de Ângeles vai dizer que a gente pode utilizar recursos divinos como a inteligência para satisfazer os instintos. A gente vê exemplo no Brasil todo dia. Com todo respeito aos nobres advogados que estão aqui, mas nós vemos advogados que se vendem. Nós temos juízes que se vendem, que são corruptos. Isso depende do quê? Depende do padrão moral de escolhas. Assim como nós temos advogados e juízes incorruptíveis. Perfeito? É isso que a benfeitora vai trabalhar. E aí, esse somatório todo de experiências vividas, Joana de Ângeles vai dar um nome para isso. Ela vai chamar isso de aquisição de consciência. Chega um momento em que a gente adquire consciência. Isso tem a ver com intelecto, não tem a ver com vivência, tem a ver com intelecto. Eu adquiri consciência. Eu era um princípio inteligente e me tornei espírito. Eu adquiri consciência. Agora eu tenho racionalidade, posso escolher e as minhas experiências vão determinar padrões morais de decisões, somatórios de experiências vivenciadas, vão definir os meus atavismos. Agora, existe também outro aspecto, que é, nem tudo que eu sei, eu vivo, eu vivencio. Então, Joana de Ângeles vai fazer uma diferença. Ela vai chamar aquisição de consciência de conquistas intelectuais, tudo que o espírito sabe, mas não basta saber, a gente sabe que não pode roubar. No mundo espiritual a gente estuda muito isso. E a gente vem com a aquisição de consciência de que não pode, mas o atavismo é mais forte, nos liga ao instinto e a gente faz. Eu sei, mas não vivo. O bem que eu sei e quero fazer, eu não faço. Conseguem entender isso no mecanismo? Ela só vai mudar os nomes. E ela vai dizer que quando a gente vivencia aquilo que sabe, então ela não vai mais se referir à aquisição de consciência. Agora ela vai chamar de nível de consciência. É diferente. Isso aqui tem a ver com vivência. Então ela diz assim nos seus textos:
A aquisição de consciência é uma coisa. O autodescobrimento proporciona ganhos de níveis de consciência. Olha o que ela está falando. O autoconhecimento me ajuda a viver aquilo que eu sei. Então há essa distinção na obra. Perfeito? Isso é importante. Isso está em vários pedacinhos, assim. Acabei não reunindo toda a literatura. Depois eu reúno a literatura, assim, mas tem um pouquinho em cada lugar. Vai cair na professora do vestibular. Vai cair. Dizem que quando você desencarna, já perguntam isso, né? O que viveu? O que você viveu, né? Que trazes? Trouxe a túnica? Cadê o convite para o casamento, para a festa? Tem óleo na lâmpada, né? Aquisição no nível. Muito bem. Ou às vezes, como sei que eu usei toda aquela minha experiência positiva da intelectualidade para o crime, então agora eu reencarno sem poder usá-la, porque eu sei que o instinto é tão grande que se reencarnar vai usar de novo. Então dá um tempo, né? Então agora vamos suprir a inteligência, vem com alguma dificuldade nessa capacidade cognitiva, alguma síndrome, alguma alteração cognitiva, e o espírito vai viver uma existência com essa dificuldade. Mas isso não é para pagar o que você fez. Isso é convite amoroso de Deus, que diz que é o melhor remédio. Então, para a gente sair daqui, aquisição de consciência, e ir para cá, bom, aqui Emmanuel diz algo muito bonito, Kardec também no Livro dos Espíritos. 2 asas conduzem o espírito a Deus. Uma é o conhecimento, sabedoria, outra é vivência, né? A prática daquilo, né? O sentimento, que é o coração, é a vivência daquilo, né? Depois Kardec vai dizer assim, o espírito progride em inteligência, em sentimento, não é sentimento, ele progride em inteligência e ele vivencia, vou ter que ver a questão certinha. Não, mas ele pergunta assim, o espírito sempre progride das 2 asas juntas? Daí eles vão dizer, não, ele pode crescer muito em inteligência e menos em outro aspecto. Isso aí, moral. Ou ele pode desenvolver muito no aspecto ético-moral, mas a inteligência nem tanto, mas de forma geral a inteligência progride e em progredindo a inteligência ele consegue compreender mais e naturalmente escolher, então aí progride ético-moral. Tanto que eles vão dizer que o conhecimento e o progresso intelectual engendra, né, facilita, impulsiona o progresso ético-moral. Então, de forma geral é assim. A tecnologia, tudo nos absorvendo, nos conduzindo. Isso. Até que a gente chega, eu acho que a conclusão de que a gente foi por caminhos muito tortuosos, queira fazer uma reflexão e encontrar o meio termo. Então, para a gente sair e ir para esses níveis de consciência, para a gente sair só da aquisição, que é o intelecto, e ir para os níveis de consciência, que é a vivência. Nível de consciência é vivência do Evangelho, vivência do Espiritismo, vivência do autoconhecimento, né? Também chamado conquista de consciência. Então não pode confundir com aquisição, conquista de consciência é a mesma coisa que nível de consciência, né? Ou conscientização. Enquanto a aquisição é apenas possuir consciência, né? Ter consciência. Então, para isso acontecer, é preciso disso aqui, ó. Esforço. Esforço. Mas o próprio Espírito já nos orientou. Mas pouco dentre vós fazem esforços. É o lamento de um espírito superior. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí eu vou retomar um link com a sombra quando a gente trabalhou. Fazer esforço é o quê? É um ego que se conecta ao self, ao sentido existencial. O que eu estou fazendo aqui?
Para que eu vim? Qual é a função? E isso dá trabalho. É mais fácil para o ego ficar só aqui e não subir para a vivência. Porque se esforçar é se esforçar para identificar as más tendências, as más inclinações, os complexos e se esforçar para controlá-los, para cultivá-los, para ressignificá-los. Isso dá muito trabalho. Não é todo mundo que quer pagar o preço. Porque é mais fácil ficar na ilusão do mundo, iludido pela fantasia do mundo, pela fantasia do ego, pelos benefícios e os prazeres que o ego proporciona, esquecido e ignorando a sua realidade espiritual. Porque retornar para casa com azeite na lâmpada dá trabalho, tem que se esforçar, tem que controlar o instinto da maledicência, tem que se conectar à sua realidade espiritual. E isso não somos todos que estamos dispostos a fazer, em função dos nossos atavismos. Entendem isso, pessoal? Isso é muito importante. E quem vai atuar aqui então? Quem atua aqui impedindo que a gente faça esse movimento? O inconsciente. Toda essa parte que vai atuar em nós vai ser sombra e complexos. Sombra e complexos, que é o nosso inconsciente, atuam em nós, nos impulsionando para permanecermos no ciclo vicioso do atavismo e não fazermos esse esforço para subir para o nível de consciência, para não vivenciar. Pessoal, fica claro até aqui isso? Diferença entre aquisição de consciência, que nós já temos um pouco, e nível de consciência, que a gente não tem quase nada, porque a gente não vive espiritismo, ou vive muito pouco, né? A gente não vive Jesus, mas a gente fala sobre Jesus, entende sobre Jesus, dá aula sobre Jesus, né? Aquisição de consciência é uma coisa, nível de consciência é outra. Então, para nós finalizarmos essa ideia de que os complexos, o inconsciente, o conteúdo sombrio atua sobre nós, então eu trouxe um exemplo. Você está andando na rua, encontra uma carteira com dinheiro e documentos. Isso mesmo. Obviamente alguém perdeu. Óbvio. Mas ninguém está vendo. Não tem ninguém vendo. É só você e a carteira, cheia de dinheiro e documentos. Você tem duas escolhas. Pegar a carteira da rua ou deixar a carteira na rua. Concordam comigo? Não tem outra possibilidade. Ou você vai pegar ou deixa para lá. São escolhas. Os atavismos vão atuar aí. A aquisição de consciência vai atuar. E o nível de consciência vai atuar também. O quanto você vive de tudo aquilo. Perfeito? Ou seja, sombra e complexos vão atuar sobre essa escolha que você vai fazer, né? Você não vai fazer essa escolha de pegar a carteira ou deixar a carteira na rua somente pela consciência, mas vai ativar em você, especialmente no inconsciente, todos os conteúdos das existências anteriores, atavismos. Muitas possibilidades. Toda a tendência que eu trago para o roubo, porque eu não venci isso ainda, vão ser ativadas ali, nesse complexo, né? Todas as tendências que eu trago para a criminalidade, para lesar alguém, vão ser ativadas ali. Pensar somente em mim, vão ser ativadas ali, nesse momento. Nossa, posso me dar bem com esse dinheiro, se eu ficar com isso para mim, né? Como também vai atuar tudo de bom que você também traz no seu HD, na sua nuvenzinha. Então, as conquistas, pensar no outro, poxa, esse dinheiro não é meu. Nossa, e quem perdeu? Deve estar desesperado. Mas tem gente que não vai pensar assim, tem gente que vai pensar, uau, vai dar um bom jantar, né? São tendências, atavismos que a gente traz. Digamos que você decida pegar a carteira.
você vai pegar. Você vai ter que fazer uma nova escolha. Você tem 2 novas escolhas. Você vai manter a carteira para você ou você vai tentar procurar pelo dono para devolver? São 2 novas escolhas. Não vou deixar a carteira aqui. Vai que alguém que não é tão caridoso como eu pega. Então eu vou pegar e aí eu vou tentar achar a pessoa, né? Ou não é meu, não quero nem me envolver, vou deixar a carteira aí, não vou pegar, vou deixar na rua. Ou vou pegar e vou manter para mim. Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Vocês nunca ouviram isso? Meu Deus, gente. Eu ouço isso desde sempre. Isso deve ser coisa de 2 vizinhos, então, né? Aprendi 2 vizinhos. Agora a gente só tem que entender que esse é o discurso egóico no mecanismo de defesa, né? Porque achado não é seu. E quem perdeu deve estar procurando. Desesperado, né? Às vezes você vê o salário para pagar o Isso é pensar no outro, né? Isso é não pensar só em si. Exatamente. Muito bem. Então, vocês começam a entender que inicia um diálogo moral interno aí? É uma luta interna. É o anjinho e o diabinho dentro de nós. As tendências, né? E nesse diálogo, opostos são ativados. A gente tem ativação de polos opostos. E inicia uma luta aí entre os atavismos e o nível de consciência que nós já temos. Quanto eu vou viver, o quanto eu tenho de atavismo. Experiências que eu já fiz e continuo ancestralmente fazendo, né? Então, tem pessoas que não vão relutar nem por 1 segundo. Vão pegar a carteira e vão dizer, eu vou procurar pelo dono. É óbvio, isso não me pertence, isso não é meu. Tem pessoas que não vão relutar nem 1 segundo. Vão pegar a carteira e vão dizer, que maravilha, ganhei bom dinheiro. Vai nota na rua, né? Viu, pisa, todo. Só o pé, né? Então, essas condutas diferentes, elas obedecem esse padrão que a gente falou. É um diálogo moral interno que vai nos levar à ativação dos opostos. Todos os meus atavismos, os atavismos como sendo esse diabinho, né? As coisas que eu transgrido a lei, que eu faço errado e que eu continuo fazendo, mas também vai ativar o nível de consciência que eu tenho, a vivência do bem, do self, o padrão moral, as conquistas. Então esses opostos são ativados. Os atavismos, a aquisição de consciência. E se eu me esforçar, eu venho aqui para o nível de consciência. Perfeito? Jesus não vai chamar de atavismos. Jesus dá outro nome para isso aqui. Ele vai chamar de tentações. Tanto ele conhecia que nós éramos atávicos no comportamento, que quando os discípulos dizem para Jesus, mestre, você fala tanto com o Pai, ensina a gente a falar com o Pai também, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensinar nessa conversa com Deus, não que ele precisasse, porque Jesus não sofria tentação. Jesus não tem mais atavismo algum. Essa história de que ele foi tentado no deserto é conversa para boi dormir, né, gente? Você acha que Jesus vai ser tentado em alguma coisa? Tem alguma experiência que ele desconheça? Sendo Cristo, sendo o Espírito que ele é? É a mesma coisa de uma prova de física para um prêmio Nobel de Física fazer. Tem alguma coisa ali que ele desconhece? Ele tira de letra. Então, essa história de que Jesus foi tentado, temos que ter muito cuidado nessa leitura e nessa interpretação. Uma interpolação ou algo equivocado. Mas Jesus sabia que nós, espíritos, naquele momento, não éramos Cristos. Então nós sim sofreríamos o peso dos atavismos, das nossas influências ancestrais, deletérias. Então Jesus ensina aos discípulos, pede a Deus
para que dê forças, para que a espiritualidade ajude a ativar a polaridade das conquistas e não das tentações. Não nos deixeis cair em tentações. Essa é uma recomendação crística. Perfeito? Então as tentações é a manifestação do diabinho em nós, dos atavismos perniciosos, que neutraliza a potencialidade moral, neutraliza a outra polaridade. E a gente cresce na luta, no conflito da polaridade. Está lá o diabinho dizendo, pega, pega, ninguém está vendo. E está lá o anjinho dizendo, não, não pega, tadinho de quem perdeu, não é seu. Está lá, as duas polaridades, quem vai vencer? E os esforços que a gente faz para ganhar níveis de consciência, que são o anjinho, dizendo, não, isso aí não faça. E o diabinho, faça sim, vai ser bom. Vai ser bom. As polaridades dentro de nós. Devolva, não é seu, diz o anjinho. Daí o diabinho diz, não, você não é ladrão, afinal você achou. E achado não é roubado. E quem perdeu é relaxado. E a gente vai justificando isso para a consciência, pessoal. Tem pessoas que cometem crimes e justificam na sua consciência. Achado não é roubado. Agora imagine um pai educando o filho, que chega com uma nota de R$10 em casa que achou na rua. Qual é a conduta que o pai deve ter? A mãe? Difícil, né? Não, meu filho, esse dinheiro não é seu. E se não é nosso, nós não vamos ficar com esse dinheiro. Ah, mas vou deixar na rua, outro pega. Se outro pega, o problema é de quem pega, que não seja você que transgrida a lei. Então nós vamos levar para algum lugar para tentar o dono procurar isso. Sei lá, no Japão nós levaríamos na delegacia. Se você acha alguma coisa na rua que não é seu, você leva na delegacia de polícia, os policiais guardam isso e as pessoas que perdem vão à delegacia para prover, para reaver. Quer dizer, para nós aqui é muito difícil, né, Wagner? Se você acha na carteira, você vai levar para o correio, você vai fazer um relato lá que você achou que contém isso, tudo bem. E você sabe que pertence àquilo que os documentos estão juntos. E você fez sua parte. Agora, se você achar o dinheiro, tá? Você pode até entregar no posto de procura. Mas como que a pessoa vai provar que o dinheiro era dela? Mas que não sejamos nós a cometer a infração. Entendo essa parte. Então, assim, qual é o meu papel? Não é meu. O que eu posso fazer? Registrar, inclusive, os R$200 da carteira. Agora, se o dono procura, ou se o cara do correio pega, ou se alguém deturpa o dinheiro, já não é problema. Mas tudo isso vai sofrer a influência desse aspecto desconhecido dentro de nós. O que tem dentro da sombra? Nossa, tem muita coisa, inclusive complexos. Os complexos que a gente ignora são sombra. Não é verdade? O que é sombra? Um conteúdo inconsciente ignorado pelo ego. Então, complexos que eu não sei por que vêm, que eu não tenho consciência, fazem parte do conteúdo sombrio. E aí, a influência dos níveis conscienciais vai dizer para nós se a tentação venceu ou não. E aí a gente tem algumas maneiras de egoicamente burlar o nosso esforço e ceder ao atavismo. Errar de novo. Falhar novamente. Quando? Pecar. Perder-se. Não ganhar o triplex do lado do nosso lar, né? Primeiro aspecto, negação da responsabilidade. Então, o ego, desconectado da sua essência espiritual, do self, ele vai dizer o quê? Ah, todo mundo faria mesmo, todo mundo que achasse a carteira ia guardar para si, o dano já foi feito mesmo, ou seja, quem tinha que perder já perdeu, eu só achei, não vou causar nenhum dano. Não estou causando dano para ninguém, ficando com o dinheiro. A pessoa já perdeu. Não, eu sou contra a corrupção. Mas para manter a nota, eu tenho que subornar minha consciência. Senão eu não durmo em paz. Então a gente nega a responsabilidade sobre aquilo e justifica o nosso crime.
Isso a gente tem que estar atento se a gente faz na nossa vida. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é viver Jesus. Ou só adquirir consciência. É uma grande diferença. Outro aspecto. Isenção do dano. O dano já foi feito. Ninguém sai perdendo se eu manter a nota. Só eu que perco se eu não ficar com a nota. O único que vai ter problema sou eu se eu não ficar com o dinheiro, porque o dono do dinheiro já perdeu mesmo. Sou eu que perco o dinheiro. Então, isenção do dano. Não tem problema. Também é um mecanismo que o nosso ego faz para se vincular ao atavismo e a gente ceder, como diz Jesus, cair em tentação. Merecimento. Nossa, eu encontrei esse dinheiro, o mundo conspira a meu favor, o universo está me ajudando, eu sou uma pessoa boa, eu mereço isso. Não é à toa que eu achei essa carteira. Eu já fiz tanto bem para as pessoas que o universo está me respondendo e esse dinheiro vai fazer tão bem para mim, estava precisando. Fui recompensado pela vida. Hoje o dia está bom para mim. Hoje o dia está bom para mim. Merecimento. Alegação de necessidade. Então a consciência, o ego entra em cena e alega que precisa. Meu Deus, esse dinheiro vai me ajudar tanto, chegou em boa hora, dá para eu comprar o pão, o leite, dá para fazer isso, aquilo, pagar aquela conta. Alegação de necessidade. Eu preciso também. E ele não se dá conta de que o outro é um teste. É o teste da tentação. E aí, vai falhar ou não? Né? Justifica por comparação. Imagina, ficar com isso não é nada. Tem gente que faz coisa muito pior. Roubam milhões lá os políticos, aqui é só duzentão. Daí eu li uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz assim: o erro do outro não justifica o seu. Daí não dá escapatória. Mas está todo mundo fazendo. Justificativa por comparação. Né? Ou, está finalizando, adiamento. Vamos deixar a carteira aqui em stand-by e depois a gente vê o que a gente faz. Não vamos pensar nisso agora. Mas a vontade é ficar com ela. Deixa aqui quietinho, daí depois a gente vê se a gente devolve, se não devolve. Vamos conversar, deixa eu ver com mais pessoas. Mas o interesse, a intenção é de já então ficar. Né? Então a gente vai adiando. Então tudo isso é atuação disso em nós. Então a gente finaliza com essa pergunta, né? O espírito é livre para escolher? Esse livre-arbítrio que nós temos é tão livre assim? E aí a gente vai responder isso e entender mais sobre complexos dentro do que o Livro dos Espíritos nos traz na semana que vem, se tudo der certo.